Boa tarde, eu sou a Maria Takemura, eu sou graduanda no curso de Biotecnologia na Unipampa e eu sou IC no laboratório, no grupo de pesquisa estresse oxidativo e sinalização celular. E o artigo que eu vou apresentar hoje, ele é intitulado como Bisfenol A prejudica a memória e a homeostase glutamatérgica de maneira dependente do sexo em camundongos, e também vai abordar sobre os efeitos benéficos do diseleneto de difenil. Então, o bisfenol A, ele é um composto integrado nos commodities, que são produtos que acabam funcionando como matéria-prima. Então, eles são produzidos em larga escala e eles podem ser estocados sem perda da qualidade, o que aumenta a exposição dos humanos a esse composto. Isso porque o bisfenol A ele é um monômero amplamente utilizado na produção de polímeros sintéticos, em que a polimerização dessa substância acaba gerando produtos de alta resistência mecânica e baixa higroscopia. Então, ele pode ser encontrado em plásticos de policarbonato, presentes em garrafas plásticas, em embalagem de alimentos e bebidas, resina epóxi. Em sequência do seu amplo uso, tanto de várias fontes, então, onde as rotas de exposição alimentar, uma vez que ele está presente nas embalagens de alimento e bebidas, e ocupacional, daqueles que trabalham com a produção desses materiais que contêm esse composto. Então, ele acaba sendo um contaminante onipresente, uma vez que ele é encontrado tanto no ar quanto no solo. Até a fase adulta, eles podem estar sujeitos a essa exposição ao bisfenol A, e provavelmente afetando tanto o desenvolvimento dos humanos quanto do meio ambiente. O bisfenol A é um composto desregulador endócrino sintético que se encontra na classificação dos xenoestrógenos. São substâncias através da sinalização hormonal, desde a síntese, degradação e interação dos hormônios com seus alvos moleculares, ou também da própria ação desencadeada pela ação do hormônio. Então, um exemplo é a interação desse composto com os receptores, onde os hormônios agiriam, podendo imitar a resposta ou bloquear também as ações dos hormônios naturais. Quanto à sua neurotoxicidade, o período de desenvolvimento do sistema nervoso central tem sido utilizado como foco principal para compreender o impacto da exposição ao bisfenol A, bem como a sua composição e as funcionalidades das regiões cerebrais que estão envolvidas com isso. Então, esse período ele acaba sendo meio crítico porque a barreira hematoencefálica ainda não está formada. E essa barreira ela é muito importante, uma vez que ela é formada, né, por células endoteliais especializadas que vão restringir o movimento de substâncias do sangue para o fluido extracelular no sistema nervoso central. Então, ela tem uma permeabilidade seletiva, o que faz com que ela proteja o sistema nervoso de substâncias neurotóxicas que estão presentes no sangue. Então, ela acaba sendo também essencial para a função metabólica normal do cérebro, e também ela mantém o ambiente químico protegido e constante, né, exercendo um papel de proteção. Então, uma vez que essa barreira não está totalmente formada, compostos químicos eles apresentam uma facilidade maior de ultrapassar essa barreira e se acumular nos tecidos do sistema nervoso, o que provavelmente pode levar ao desenvolvimento de uma neurotoxicidade. Perdão. Central, ele pode comportamento emocional e também pode aferir comportamentos depressivos. Também a exposição ao bisfenol A mostrou que ela influencia no processo de plasticidade sináptica em áreas do cérebro que está relacionado com o processo de memória, como o córtex pré-frontal e o hipocampo.
Então, como os distúrbios de memória e aprendizagem são caracterizados por anormalidades neuroquímicas significativas, alguns estudos começaram a analisar o papel de sistemas específicos de sinalização neuroquímica, onde um sistema que emergiu apresentando um papel muito importante é o sistema glutamatérgico, que vai atuar através de diferentes receptores, e inclusive um deles é o NMDA. Então, lembrando que o sistema glutamatérgico, ele regula rápido a neurotransmissão do sistema nervoso central, tendo o aminoácido glutamato como mediador, tendo o principal neurotransmissor excitatório, e é responsável por processos de memória, cognição, aprendizado e coordenação motora. Então, com o aumento de pesquisas sobre os efeitos adversos causados pela exposição ao bisfenol A e os seus impactos no desenvolvimento cerebral, foram realizados estudos para a descoberta de intervenções farmacológicas que pudessem tratar ou atenuar essa neurotoxicidade causada pela exposição frequente ao bisfenol A. Então, o selênio, ele é um nutriente mineral essencial que foi investigado em diferentes modelos de memória e aprendizado, motivado por descobertas anteriores que indicaram seu papel nos distúrbios neurológicos. Então, a importância biológica do selênio, além de como ele possui ações antioxidantes e também as suas formas inorgânicas, levou ao desenvolvimento de compostos organoselênios, de o disileneto de difenila é um composto organoselênio sintético que apresenta ações farmacológicas e que vai ser abordado no artigo. Estudos em vivo e in vitro confirmaram suas ações antioxidantes, antivirais, e garante uma melhora na função cognitiva e no processo de aprendizagem e na aquisição e retenção de memória espacial, destacando então o seu potencial como uma ferramenta terapêutica em doenças que estão associadas a déficits de memória. Então, esse estudo, ele discorre sobre os efeitos do disileto de difenila, sobre as deficiências de memórias induzidas pela exposição ao bisfenol, em camundongos machos e fêmeas, e também eles investigam o envolvimento do sistema glutamatérgico nessas alterações causadas pelo bisfenol A. Então, para realizar esse estudo, foram utilizados camundongos com 3 semanas de idade, porque nesse período o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, eles foram submetidos a condições controladas de temperatura, fotoperíodo, e tiveram livre acesso à água e à dieta comercial, enfatizando que nenhum material que poderia conter bisfenol A foi utilizado de maneira a reduzir a exposição endógena ao bisfenol. Esse composto ele foi adquirido através da Sigma Chemical. O disileto de difenila foi preparado e caracterizado de acordo com Palmer, feito no laboratório, e a pureza química do composto foi determinada por espectrofotometria de massa por cromatografia em fase gasosa. Então, os camundongos, no 21º dia pós-natal, foram distribuídos em 4 grupos diferentes de macho e fêmea. A exposição ela foi realizada nesse período, do 21º dia até o 60º dia pós-natal, porque durante esse período o cérebro ainda tem desenvolvimento. Então, o grupo 1 e 2, eles receberam uma vez ao dia. Essa via ela foi utilizada porque ela foi considerada a mais representativa da exposição humana ao bisfenol A. Então, na última semana de protocolo experimental, 24 horas depois após a última administração do bisfenol A, os grupos 2 e 4 foram tratados com disileneto de difenila e os grupos 1 e 2 receberam óleo de canoa. Depois, eles foram submetidos a testes comportamentais e eutanasiados. Então, o cérebro foi coletado e a amostra do córtex e do hipocampo foram dissecados para análises neuroquímicas. Então, foi realizado o teste de Morris para
medir a aprendizagem espacial e função de memória após o tratamento com o bisfenol A e o diseleneto de difenilo. Então, o labirinto ele consistia em uma piscina circular preta, dividida em 4 quadrantes imaginários, preenchida a uma determinada profundidade de água. E o comportamento foi gravado com uma câmera. Então, nos primeiros 4 dias de ensaio, que foi de treinamento e aquisição, foi instalada uma plataforma no centro do quadrante 4, submersa a 2 centímetros abaixo da profundidade da água, e a latência foi medida em 4 sessões de testes, calculadas como média do tempo total gasto nesses 4 dias. No 5º dia, teve avaliação a partir da remoção dessa plataforma para avaliar a retenção da memória. Então, a distância percorrida e o tempo gasto no quadrante-alvo foram medidos por 60 segundos. Esse foi realizado o teste de atividade locomotora espontânea para avaliar a coordenação motora e a capacidade exploratória dos camundongos. Então, eles foram colocados no centro dessa caixa acrílica transparente para registrar a atividade locomotora geral e a posição do animal. E essa caixa ela foi equipada com um monitor, com feixe de fotocélulas, juntamente com 16 sensores infravermelhos. Então, o número de travessias, distância total e a velocidade média foram medidas por 4 minutos. Foi realizado também o teste de reconhecimento de objetos para avaliar a perda de memória a longo e a curto prazo induzido pela exposição ao bisfenol A. Então, esse teste ele consistiu em uma sessão de habituação, onde os camundongos foram autorizados a explorar o ambiente sem nenhum objeto presente, a sessão de treinamento, onde foi colocado 2 objetos idênticos, e a sessão de teste, onde um objeto foi substituído por um novo. Então, os resultados para esses testes da memória a longo e a curto prazo foram expressos utilizando o índice de reconhecimento do objeto, calculado para cada animal, através dessa razão, onde TB significa o tempo gasto no objeto novo e o TA, o tempo gasto na exploração do objeto familiar. Para confirmar os déficits cognitivos causados pelo tratamento com o bisfenol A, o teste de prevenção passiva foi realizado para investigar a memória não espacial a longo prazo. Então, consistia em um aparelho que possuía hastes metálicas paralelas conectadas a um gerador de choque elétrico de 0,5 mA e uma plataforma. Para evitar que eles levem esse choque. Quatro patas no chão e treinar até eles permanecerem 90 segundos com as 4 patas na plataforma sem descer, e a sessão de teste foi realizada 24 horas depois, só que nenhum choque foi aplicado. A latência ela foi medida com um cronômetro como um índice quantitativo para esse comportamento. Para as análises neuroquímicas, então, foi realizado o ensaio da captação de glutamato através dos receptores NMDA nas amostras do córtex cerebral e do hipocampo. Então, as amostras foram pré-incubadas em uma solução salina de HBSS e o ensaio de captação foi realizado com 13,3 micrômetros de hipocampo e 6,6 micrômetros do córtex, juntamente com glutamato em 300 microlitros de HBSS. A incubação ela foi interrompida com 3 lavagens com 500 ml de água ultrapura, seguida da adição de hidróxido de sódio. A captação inespecífica ela foi medida usando o mesmo protocolo, mas com algumas diferenças na temperatura e na composição do meio. A captação dependente de sódio foi medida como a diferença entre a captação total e inespecífica. O Western blot foi realizado, então, para as análises das subunidades R2A e R2B do receptor NMDA. Então, as amostras elas foram homogeneizadas, juntamente com um tampão e coquetel inibidor de proteína, chegando a uma concentração final de 2 microgramas por microlitro, um tampão de amostra.
As amostras elas foram separadas por eletroforese, foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose. Então, após o bloqueio com a solução de BS e o antiactina tabela que mostra neuroquímicas nos tratamento com diseleneto de difenila. Então, no teste de Morris, os machos não tiveram nenhuma interação tanto com a exposição com o bisfenol A e o tratamento com diseleneto de difenila, diferentemente das fêmeas. E esse perfil também prevenção, mas que não teve alteração pela exposição e pelo tratamento nas fêmeas. Já nas análises neuroquímicas, a captação de glutamato no córtex também não teve alterações nos machos, mas teve nas fêmeas, e esse perfil também segue quando se compara os níveis da subunidade R2B no córtex. Então, o tratamento com diseleneto de difenila melhorou o comprometimento da memória induzido por bisfenol A nas fêmeas, seguido do teste de Morris, onde a latência para alcançar a plataforma dentro da piscina, ao longo dos 4 dias em treinamento, não mostrou diferença significativa. Então, a distância percorrida no quadrante-alvo revelou uma interação significativa com a fêmea, em comparação com o grupo controle. A exposição com bisfenol A, ela diminuiu significativamente a distância percorrida, mas foi revertida quando tratada com o disfeneto de difenila. E já nos machos não teve alteração significativa. O tempo gasto no quadrante-alvo mostrou também uma interação significativa com a fêmea, onde teve uma diminuição nesse parâmetro, mas que foi revertido com o tratamento com disfeneto de difenila. Nos machos também não teve alteração significativa. O discileto de difenila restaurou a memória de reconhecimento de objeto prejudicada pela exposição ao bisfenol A. Então, durante a sessão de treinamento, todos os camundongos eles passaram um tempo semelhante explorando os dois objetos. No teste de reconhecimento de memória a curto prazo, mostrou uma interação em ambos os sexos. De memória a curto prazo, quando exposto, né, ao bisfenol A, mas que foi revertido com o tratamento. Para a memória a longo prazo, também observou esse mesmo perfil, onde teve uma diminuição no índice de reconhecimento, mas também foi revertido com o tratamento. O tratamento com discileneto de difenila melhorou o comprometimento da memória no teste de evasão passiva induzido pelo bisfenol A em machos. Então, na sessão de treinamento, não foi observado diferença estatisticamente significante na latência entre todos os grupos experimentais. Aqui, não teve diminuição na latência em camundongos machos tratados com o bisfenol A comparado com o controle. E o tratamento com discileneto de difenila melhorou a memória dos machos induzidas pela exposição. O tratamento com discileneto de difenila, ele reverteu o comprometimento da memória induzido pelo bisfenol A nos machos. O discileneto de difenila, ele reverteu alterações hipocampais e corticais do sistema glutamatérgico causada pela exposição ao bisfenol A. Então, a captação de glutamato no hipocampo teve uma interação em ambos os sexos, onde teve uma diminuição, e o tratamento com discileneto de difenila foi eficaz contra essa alteração causada pela administração do bisfenol A.
A captação do glutamato no córtex cerebral indicou uma alteração com as fêmeas, mas não com os machos em relação ao controle, onde as fêmeas tiveram uma maior diminuição na captação de glutamato, mas que o tratamento com cianeto de fenila reverteu essa alteração. Então, para análise da expressão das proteínas, dos NMDA, teve uma diminuição dos níveis de NMDA do receptor NMDA em ambos os sexos, e o tratamento com cianeto de difenila reverteu essa alteração. Já os níveis R2B no hipocampo não causou alteração significativa tanto nos machos quanto nas fêmeas. Os níveis de R2A, da subunidade R2A no córtex cerebral, mostrou uma diminuição nas fêmeas, tanto nos machos, e também no tratamento que estabeleceu esses níveis dessa subunidade R2A. Para a subunidade R2B, houve uma interação do bisfenol A com a fêmea, mas não para os machos. E também o tratamento com cianeto de difenila reverteu a diminuição dos receptores, da subunidade desses receptores. Então, com base nos testes comportamentais, a exposição subcrônica ao bisfenol A prejudicou a memória espacial, seguida do teste de Morris, a memória de evasão passiva, de maneira dependente do sexo, onde as maiores alterações foram observadas nas fêmeas. Também levou ao déficit de memórias a longo e curto prazo para o reconhecimento de objetos de maneira independente do sexo. Houve uma diminuição na captação do glutamato no hipocampo e no córtex cerebral nos níveis da subunidade receptor NMDA, R2A e R2B em ambos os sexos. A exposição subcrônica durante o período pós-natal ao bisfenol A pode desencadear prejuízos funcionais durante a infância até a idade adulta. Exatamente pela eu ter comentado que esse período acaba sendo um período crítico, porque a barreira hematoencefálica ainda não está formada. O tratamento com dicileneto moleculares frente à exposição subcrônica ao bisfenol A durante o período pós-natal. Camundongos tratados com dicileneto de difenila que foram expostos ao bisfenol A tiveram um melhor desempenho nos testes de memória a curto e a longo prazo, e esses resultados sugerem que a modulação de alguns parâmetros do sistema glutamatérgico pode ser um mecanismo pelo qual o dicileneto de difenila melhora a memória em camundongos expostos ao bisfenol A, em que compostos organoselênios exercem efeitos neuroprotetores na excitotoxicidade glutamatérgica. No estudo, a exposição ao bisfenol A reduziu a captação de glutamato, o que leva a aumento na concentração extracelular de glutamato na fenda, levando ao estímulo excessivo dos receptores NMDA, desencadeando então o processo de excitotoxicidade glutamatérgica. Então, o dicileneto de difenila ele vai restaurar essa captação de glutamato na fenda e também o conteúdo das subunidades do receptor NMDA. A exposição ao bisfenol A afeta a memória de maneira dependente hormonal, onde os sexos eles apresentam diferentes suscetibilidades, então, o que pode também ser explicado através da diferença da densidade de receptores de estrogênio. Divergência dos resultados com o bisfenol A na memória espacial podem ser influenciados pela concentração do ciclo natural do estrogênio, em que as fêmeas elas são mais sensíveis a esse déficit nesse tipo de memória, porque existem diferenças sexualmente dimórficas no processo de aprendizado, bem como as diferentes áreas cerebrais envolvidas nesse comportamento. Então, especificidade nas áreas dos cérebros e nos alvos moleculares afetados pelo bisfenol A, onde teve diminuição nos níveis da subunidade R2A no córtex cerebral
mas os níveis corticais de da subunidade R2B e a captação do sexo na aprendizagem e memória de evasão passiva, e as fêmeas são mais propensas que a exposição subcrônica durante o período pós-natal bisfenol A no aprendizado está relacionados a alterações hipocampais e corticais induzidas pela exposição ao bisfenol A de maneira dependente do sexo, em que o tratamento com distileto de difenila reverteu essas deficiências comportamentais e alterações moleculares causadas pela exposição ao bisfenol A, destacando que o dicileneto de difenila surge como um potencial candidato para o tratamento de danos à memória causados pela exposição ao bisfenol A, através da restauração da homeostase glutamatérgica. E é isso. Muito obrigada pela atenção.